Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, deixando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. E aí, campeão, vai fazer seu voo? Vamos voar junto? E aí? É a primeira vez que você está aqui conosco nesse canal de conexão de coração para coração? É. Então vamos nos canalizar, nos centrar no aqui e agora. Você que já faz parte dessa jornada com a gente já sabe o que a gente vai fazer, né? Então, observa, descreve para você o que é que está no teu campo de visão. O que é que você consegue observar dos sons ao teu redor, além da minha voz? O cheiro que você percebe, o gosto que está na tua boca e as sensações no seu corpo. Você está em pé? Está sentado? Está com calor? Está com frio? Tem alguma parte no teu corpo que está causando dor, desconforto? E a respiração? Está lenta, suave, profunda na barriga? Não? Então treina aí. Observa a tua respiração a entrar no nariz, garganta, pulmão e observa o ar amplificar esse movimento da barriga abaixo do umbigo. Enche e esvazia na expiração. Então, o que é que eu estou vendo, ouvindo, sentindo o cheiro, o gosto e as sensações no corpo aqui e agora? Como é que está a minha respiração? E os meus sentimentos? Como é que eu estou me sentindo? Eu estou em paz, estou sereno, estou tranquilo, estou angustiado, estou preocupado? Se você estiver no aqui e agora, te garanto que está tudo em paz. Ansiedade, as preocupações, os medos, está tudo aqui. E isso aqui vive de passado e de futuro. Então vem para aqui, vem para agora. Respira, aqui e agora. Hoje nós vamos falar sobre dons. Dons humanos e dons espirituais. Dons espirituais, isso existe? Nossa, e como é que faz para chegar nisso? Bom, eu vou contar um pouco dessa minha jornada, do que é que eu tenho aprendido em relação a dons, né? Aquilo que a gente tem na gente e a gente não sabe, a importância desse dom natural que é o dom espiritual e qual a relação com os dons que a gente desenvolve aqui na nossa jornada terrena com as nossas qualificações acadêmicas, né? Desde a infância até a pós-graduação. Então esses são os dons que a gente desenvolve aqui na nossa existência terrena, porque desde pequeno nos ensinam o que é que você vai ser quando crescer, dizendo que a gente tem que ter uma profissão, buscar algo para a gente realizar. No outro vídeo eu contei tudo como aconteceu de encontrar minha profissão e de investimento. Então nessa linguagem, que eu vou chamar de linguagem humana, os meus dons humanos, eles foram desenvolvidos através da formação da fonoaudiologia,
na Escola de Ciências Médicas, antiga Escola de Ciências Médicas de Alagoas, atualmente CISAL. Faço parte da primeira turma do Fonoaudiólogo do Estado. Então aqui está a minha monografia de conclusão de curso. Depois eu fui para São Paulo, fiz a minha especialização em motricidade orofacial com enfoque em oncologia no Hospital AC Camargo. Aqui está a minha monografia de especialização. Na sequência, fiz o meu mestrado na área de ciências em concentração em oncologia pela Fundação Antônio Prudente, que fica dentro do Hospital AC Camargo, também em São Paulo. Então, aqui está a minha tese de mestrado. E, por fim, a minha tese de doutorado, também na Fundação Antônio Prudente, lá em São Paulo. Dentro dessa jornada, eu comentei com vocês que participei de alguns congressos nacionais, como palestrante, apresentando trabalho. Tenho artigo científico publicado em revista internacional, capítulo de livros de autoria minha, nesse livro aqui, um capítulo, e aqui coautoria com a chefe do AC Camargo e a chefe do Sírio-Libanês, as amigas que a gente fez alguns capítulos. Então, na linguagem humana, esse foi o dom desenvolvido por mim dentro da capacitação, dos estudos. E olha que foi estudo, viu? Não foi brincadeira, não. E haja artigo em inglês para ler. Lembra que eu era analfabeta de pai e mãe? Pois é, tive que aprender na marra. Então, aqui foi toda a minha formação acadêmica. Enquanto eu vivenciava tudo isso, eu acreditava que eu era feliz. Até que chegou um determinado ponto da minha vida que eu percebia que eu tinha tudo isso de conquistas. Lembrando, eu venho de uma família de classe média baixa, de escolaridade pública, de autoestima baixa, muito baixa, que eu não contei para vocês. Sabe qual era o meu maior sonho? Ser secretária de médico. Sabe por quê? Porque eu achava que ia ganhar bem, porque como eu não imaginava fazer uma faculdade, não achava que eu tinha inteligência para isso, não que a questão de ser secretária é menos valorizada, não, porque toda profissão, até mesmo ser um gari, tem a sua beleza, porque se a gente não tem o gari, como é que a gente vai andar na rua? Né? Então, cada um tem a sua importância. Só que para mim eu achava o máximo ser secretária de médico, né? A tratar com as pessoas, lidar com as pessoas. Então, como eu não imaginava que ia fazer uma faculdade, ser secretária de médico, não precisava de uma formação acadêmica, apenas de você estar presente e atender bem, então essa era a minha missão. Então, para quem tinha uma autoestima baixa, conquistou muita coisa, era para estar vibrando de felicidade. E detalhe, financeiramente, que é o que todo mundo busca, é dinheiro, eu quero ganhar bem, eu quero a profissão que ganha dinheiro. Em Maceió, eu cheguei a ganhar 10, 12 mil reais por mês. Para uma fonoaudióloga é muito dinheiro. É muito dinheiro para uma fonoaudióloga ganhar 10, 12 mil reais. Só que se você me perguntasse, cadê o dinheiro? Eu não sei. Não comprei joia, não viajei, não comprei roupa. Eu fazia o neguinho, evaporar. E eu já contei também no outro vídeo que isso era uma motivação interna, inconsciente, de sabotagem, que entendia que o dinheiro trazia infelicidade. Tá? Isso daí a gente já conversou. Eu só estou contextualizando você de que a gente conquistar as nossas realizações humanas não quer dizer que a gente vai estar feliz no nível de alma. Porque o nosso dom de alma, ele não é aprendido em nenhum curso de faculdade, em nenhum curso de capacitação. O nosso dom espiritual é natural e vem de dentro para fora. Ele grita, ele te chama e você nem sabe que ele existe dentro de você. Então, como é que eu descobri os dons espirituais durante a minha jornada? Então, assim, o universo, ele tem tudo tão perfeito. Quando eu falo universo, você traduza para Deus, alma, o nome que você quiser. Então, a nossa profissão, ela dá um cabinho quando a gente está buscando a nossa verdade de alma e começa a fazer desafios para nos levar onde é a nossa verdade.
Então, no momento em que eu comecei a investir enquanto empresária na capacitação da minha fonoaudióloga, para que a gente fizesse consultoria de comunicação empresarial, porque eu via que aqui no mercado de Alagoas não tinha isso, foi que eu comecei a descobrir que eu tinha dons que eram interessantes para esse mercado. Quando a minha amiga, durante o nosso treinamento, a consultoria, a minha amiga que veio de São Paulo, levou um susto quando eu fiz a leitura emocional de um treinamento que a gente estava, de um vídeo que ela colocou, onde a fono que trabalhava comigo dissecou a parte estética inteira da comunicação do rapaz. Eu não sabia para onde ia do que ela falava. Quando foi para falar o que eu sentia da comunicação dele, eu só falava do lado emocional daquilo que eu sentia. Então minha amiga disse: nossa, cara, tô com medo de você. Você dissecou o perfil psicológico do cara todinho. Então foi ali que despertou, opa, então eu tenho algo que interessa. Só que isso eu desenvolvi como? Na minha infância. Lembra que eu era insegura? Que a minha autoestima era baixa? Então eu chegava no ambiente, primeira coisa que eu fazia era estudar cada pessoa. Eu observava o que é que eu sentia de cada um, qual era a carência de cada um, para que eu pudesse doar aquela necessidade e assim me sentir amada. Lembra que eu sou o tipo 2 do Enneagrama, que precisa se sentir útil para ser amada, que é a compra de amor? Pois é. Assim desenvolver essa habilidade de ler a emoção do outro para comprar o amor dele. Mas isso tudo, gente, é inconsciente, tá? Ninguém sabe quem está fazendo isso. Só que chegou um momento da minha vida, naquele momento da consultoria, que eu comecei a perceber que aquilo poderia ser um dom meu. Nesse momento eu já estava fazendo a minha jornada de autoconhecimento e percebendo que todo esse meu comportamento que me levava a me sentir infeliz, frustrada, não realizada, depressiva, tinha a ver com dores e traumas do passado. Aí eu já tinha feito o povo, mas já li alguns livros. Então eu comecei a perceber que a emoção está relacionada com a comunicação. Então foi assim que surgiu a consultoria A Emoção na Comunicação. E a partir desse momento, quanto mais eu estudava voltado, para o conteúdo que existia na fonoaudiologia para a comunicação empresarial, eu via que ali não trazia aquela bagagem que eu estava aprendendo na minha jornada pessoal, de como essas emoções de feridas do inconsciente estavam limitando e se materializando na minha comunicação com o mundo. Então, o que é que eu fiz? Comecei a aplicar toda a teoria do que eu estava aprendendo na minha vida dentro das consultorias. E comecei a ver um ganho enorme. Então, eu tive meu primeiro cliente que ele dizia: eita, eu sou teu cobaia, né? Eu digo: vamos lá. A teoria é falar com o coração. Só que aí, nesse momento, o que é que eu colocava? Eu mostrava como essa relação da nossa infância tem a ver com nossos bloqueios na vida adulta. No caso dele, era um bloqueio com a timidez muito grande. E dentro da profissão dele, ele precisava ter uma comunicação de liderança, uma comunicação transparente, acessível, de conexão. Então, inicialmente, a gente trabalhava com o quê? Com os 5 sentidos, com reconhecer os padrões e fazer a reedição, que é a ação contrária. E o ganho dele foi muito nítido. Num dos depoimentos dele, ele diz: olha, eu sou um antes de Carine Bandeira e outro depois de Carine Bandeira. Então, a experiência com ele foi me dando cada vez mais segurança de que, nossa, realmente a emoção está na comunicação e todos os nossos traumas da infância bloqueiam também a nossa comunicação na vida adulta. E isso foi trazendo outros desafios. Chegou uma consultoria de uma empresa com liderança, os empresários e os funcionários, 5 líderes. E comecei a aplicar agora em grupo toda a teoria. E o detalhe é que nas 2 consultorias eu não trabalhava com exercício de fono. Eu trabalhava com essa leitura da emoção o tempo inteiro, a autoobservação. O que é o seu bloqueio? Vai lá e faz a ação contrária. Tanto é que esse meu cliente individual,
teve uma época que eu li que ele estava cansado de tanta reedição, porque eu pegava nos pontos fracos dele, seguia a minha intuição lendo a emoção dele. Até que chegou um momento que passou um mês, eu percebi que nem eu saía em plenitude dos atendimentos dele, como era o comum desta conexão do trabalho que a gente fazia, como também não percebi a evolução dele. Então, teve um dia que eu cheguei e disse: olha, tu percebeu que tu não evoluiu? Ele disse: Karine, é porque eu não estou fazendo direito seus exercícios, que nessa época que eu percebi que ele não estava receptivo a essas reedições, eu coloquei exercício de fono. E aí, quando ele foi me dar a devolutiva, ele disse: olha, Karine, eu até achei estranho, porque assim, você desistiu da sua teoria de falar com o coração, você começou a me passar exercícios e deixar de falar da sua linha de trabalho, que é falar com o coração. Eu disse: não, rapaz, é que eu entrei no meu 2 mesmo, na energia do 2 de querer agradar, e daí nem eu nem você está evoluindo para lugar nenhum. Então vamos retomar de onde é o princípio do trabalho. Então, à medida que os desafios iam acontecendo, eu ia confirmando cada vez mais. Então foi quando chegou o Enneagrama. Nossa, o Enneagrama me deu o nome dos meus bois e sobrenome e me ajudou a enxergar a energia de comunicação dos meus integrantes, né, das pessoas que estavam na consultoria comigo. Então eu colocava o vídeo, eles se reconheciam no seu padrão energético. Nisso eu já tinha estudado bastante os livros do Enneagrama para uma busca pessoal minha, e depois vi a aplicação desse conhecimento como instrumento no meu trabalho. Então, cada vez mais, as coisas iam evoluindo. Então, as experiências com a consultoria na comunicação, através da emoção, do sentimento, de falar com o coração, tem até um livro que é Comunicação Não Violenta, que ele defende o falar com a emoção, foi me guiando nessa minha jornada para ir descobrindo e lapidando os meus dons de alma. E isso acontece de que forma? A partir do momento que você está vivenciando um processo de cura interno e que vem de dentro para fora, os desafios que vão chegando te levam à lapidação do teu dom. Então, às vezes, nada dá certo para mim. Quem disse? Quem disse, Berenice? A marca do cosmético? Então, todo desafio que acontece é um processo de lapidação daquilo do que é o seu dom, que você vai aprender. Então, na hora que você faz uma ação e aquela ação não deu o resultado que você esperava, mas te ensinou algo novo, pega aquele algo novo, aceita que nada é por acaso e coloca na outra experiência quando chegar. E assim você vai juntando o melhor de cada experiência. E quando você vê, está tudo conectado, feito a minha saia aqui, cheia de retalhos, né? Vai tudo se emendando, tudo se conectando. Então, para o nosso dom de alma fluir, primeiro, você quer se conhecer? Você quer conhecer a sua alma, seu ser espiritual, a tua essência, o teu ser divino? Algo que existe dentro de você, quem você é de fato. Você não é nada do que você pensa a seu respeito, nada que você acredita que o outro é baseado nos teus pensamentos ou que o outro pensa que você é. Aquilo que você é o que emana do teu sentimento, no mais profundo da tua verdade, algo que só você sabe, algo que só você acredita. Então, presta atenção nos teus sentimentos. Como foi a tua jornada de conquistas humanas? Não tem que ter chegado no doutorado, não tem que ter chegado numa formação acadêmica, de faculdade, nada disso. Até aqui, por onde você caminhou que você desenvolveu habilidades humanas? E qual é aquela ação que você faz que é natural a você, que nem está relacionada à tua profissão, mas é algo que te deixa pleno, inteiro, algo que é natural, que você faz sem nenhum esforço? Comece a prestar atenção nisso. Veja que eu falei que foi através da consultoria que eu descobri que eu tinha um dom de ler a emoção do outro. Só que não foi do dia para a noite. Sabe quando foi essa consultoria? Em 2011.
Foi quando eu comecei a despertar que eu fazia uma leitura da emoção. E a partir de lá, Deus foi me conduzindo. Porque o nosso dom de alma, presta bem atenção nisso, ele é algo natural nosso que, em primeiro lugar, ele vai trazer a nossa cura pessoal. E no momento em que você descobre como isso acontece dentro de você, você vai ter a necessidade de compartilhar com os outros que estão ao teu redor, que não sabem que existe essa verdade de alma e que ele pode ter uma vida completamente diferente, com felicidade, com realização, com saúde perfeita. Então começa a observar como os desafios têm chegado à tua frente. Ou você só fica reclamando, ai, a minha vida não é fácil, tudo é difícil, ai meu Deus, eu pisei em rastro de corno, porque óbvio dia para dar tudo errado. É assim que você vive com os desafios? Ou você olha por outro ângulo de nada é por acaso, tudo tem um propósito e eu tenho algo a aprender aqui. Por exemplo, lembra dessa consultoria que eu fiz com a minha amiga? Ela veio de São Paulo, uma pessoa extremamente capacitada. Para que eu conseguisse o dinheiro para pagar os honorários dela, eu fiz um evento aberto. Só que o evento aberto não deu o montante que eu precisava bancá-la. Mas eu segui a minha intuição de que aquilo era necessário. E na época a intuição mandou eu preparar 300 CDs do conteúdo dela, mas que já estava embutido o CD de músicas Conexão Silenciosa, que eram músicas gospel na época. Eu era evangélica e tinha ganhado esse CD e coloquei ali como um processo de doação do meu melhor. O resultado é que, se tinha 30 pessoas, foi muito, e eu fiquei com um monte de CD pronto, sem saber para que era. O fato é que eu fui para a praia e disse, Deus, nada por acaso, e tudo tu tem um propósito. Se eu passei por isso, tu tinha um propósito para me ensinar. E aí passou o tempo, resultado, esses CDs foram e são usados até hoje no presente que eu dou aos clientes que vêm na sua visita de primeira vez, como um alimento para a alma, o primeiro passo de conexão, porque esse CD trouxe muita cura para a minha alma. E até hoje me abençoa extremamente. Então lembra, a nossa alma, ela está nos guiando para onde é a verdade dela. Então por que eu fui infeliz e frustrada com toda essa formação? Porque essa formação não tinha a verdade da minha alma. Eu não estava trabalhando com algo que trouxe sentido para a minha existência, um propósito para a minha alma, que trouxe a minha cura. A motivação para essas conquistas era o quê? Agradar o meu pai e minha mãe, dar orgulho à minha família e não me realizar, e não ser um sonho meu. Eu nunca sonhei nem fazer faculdade, que dirá chegar no doutorado. Então, buscar olhar, eu tenho alma, eu tenho um dom, esse dom vai trazer para mim felicidade, a felicidade que todo mundo busca, mas que muitas vezes a gente escuta assim, o ser humano tem que sofrer mesmo, a gente veio para sofrer, é o jeito de aprender. Não. O projeto Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente é um projeto de autocura na energia do prazer. É você que vai se curar? Não. A sua alma vai te curar, assim como a minha alma me curou e me cura todo dia. A cada novo desafio, quem é que eu busco? Alma? Deus. E aí, como é que eu resolvo isso? Reconhecendo que aqui fora é só um reflexo do que está dentro. Então, se dentro está em desarmonia, fora vai estar em desarmonia. Você não imagina o quanto de gente tem com formação acadêmica top, cientista, com vazio existencial. Palestrantes dentro da sua área de referência que você não sente vida nem verdade. Pessoas que, vendendo pipoca, são mais felizes do que aqueles graduados, porque dentro do vender pipoca, ele achou um jeito de viver a verdade dele, de se conectar, de se doar
naquilo que preenche a existência dele, inicialmente ele com ele mesmo. Quantas histórias a gente escuta aí afora, né, nos programas de televisão e internet, de pessoas que perderam tudo, mas encontraram sentido para a vida dela. E a partir daquele sentido para a vida dela, ela começou a achar um novo caminho de doação. E aí sim ela encontrou a felicidade. A felicidade não está relacionada com dinheiro. Quanta gente rica e poderosa, financeiramente, de muitas posses, dizem: eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas não sou feliz. Eu conheço alguns. E isso é porque essas pessoas não querem ser felizes? Não. É porque elas não sabem que existe uma alma, que essa alma tem necessidades de alimentação energética, na energia do prazer. A alma, ela não toca em nada que é obrigação, regra, frustração, que não lhe dá prazer. Ela não toca, porque aquilo faz ela perder a energia da verdade dela. A verdade da nossa alma, da nossa essência, é tudo aquilo que nos deixa pleno, sereno, em paz. Então, se você está fazendo algo na tua vida hoje, pessoal, profissional, seja lá no que for, até afetiva, esse teu movimento traz completude para você? Traz paz, serenidade? Não. Então começa a se perguntar como eu poderia vivenciar essas mesmas situações, mas de uma outra maneira, com prazer. Então vamos voltar para os dons. Então, à medida que eu ia vivendo esses desafios, a consultoria da emoção na comunicação, ela ia me levando para novos níveis. Então, o tema da consultoria era: líder, a sua comunicação é o modelo a ser seguido. Onde a gente tinha dentro do objetivo que era que o líder aprendesse a falar com o seu coração. Mas primeiro a gente ia entrar num trabalho de autoconhecimento através da emoção da comunicação dele com ele mesmo. Para ele saber o que ele estava comunicando no silêncio e que ele não sabia, através desta emoção. Então esse trabalho iniciou no consultório, depois eu fui para as empresas, depois eu fui atender na praia, em cadeira de praia, porque aí eu já estava entendendo que isso era energia. Dentro do meu processo de cura pessoal, comecei a aprender que nós somos energia, que eu não acreditava, cética, topada. E aí os desafios que iam chegando, eu me mostrando: opa, realmente isso é energia, eu sou energia. Minhas vivências no plano espiritual, através do sono consciente, é que me guiava nessas experiências aqui no plano físico. Como aplicar esses aprendizados, como trazer um conhecimento novo. Então, fui para a praia. Depois da praia, foi que surgiu a massagem quântica. Como eu contei no outro vídeo, através de uma experiência de fazer a massagem da minha prima por uma solicitação dela, e depois a intuição, Deus me guiar no sono espiritual, no sono consciente, que era para aplicar todo o conhecimento que eu tinha dos 5 sentidos, inspiração consciente, na massagem, e foi assim que desenvolveu a massagem quântica. E tudo isso misturado, gente, com todas as experiências que eu vivenciei nos meus processos de cura pessoal, onde uma coisa que eu tenho aprendido: na hora que eu estou vivenciando a doação na energia da massagem quântica, ou da conexão da consultoria, ou qualquer coisa que eu estou vivenciando, o que dá a autoridade dessa comunicação silenciosa na energia do prazer é o nível de cura vibracional que acontece no meu campo energético. Eu não vejo, eu não toco, mas ele acontece pelo bem-estar que eu vivo, de paz interior comigo mesma. Então, na hora que eu estou doando, eu estou seguindo só a intuição. Então, a massagem quântica, ela durava quase 2 horas. Ela agora está num modelo compacto de profundidade, de simplicidade, que está durando meia hora
a vivência da massagem tem um tempo a mais de integração, então o atendimento fica em torno de 1 hora. E a cada dia vai sendo renovado, vai sendo, como diz a minha amiga Milane, assistente, que está aqui comigo gravando, ela disse, cada dia uma criatividade, uma inovação, cada dia uma coisa nova que a gente tem aqui, né? Então, por quê? Porque energia criativa e inovação é dom natural de alma. Então a gente faz aí um monte de busca, eu quero inovar, eu quero criar, e gasta toda a energia mental, não sabe que essa energia é limitada. E ela se alimenta de todo o sofrimento. Se você não ouviu o vídeo que eu falo da comunicação energética, vai lá e assiste. Comunicação é energia. A gente possui 2 frequências energéticas na comunicação silenciosa sem palavras. A energia do sofrimento e a energia do prazer. A energia do sofrimento é a energia mental, que se alimenta de dores passadas, ansiedades do futuro, e a gente nem sabe que homem obedece a ela 24 horas por dia. A energia do prazer é a energia da nossa alma, e ela se alimenta só de prazer, de felicidade, de serenidade. É a energia que vem do nosso coração, dos nossos sentimentos, conectados no aqui e agora, no corpo presente, na alma consciente, no seu ser consciente, que você é o que você sente e não o que você pensa. Então, à medida que você vai passando por esse processo de cura interior, que a tua alma vai te guiar, vai chegar um momento que ela vai ter necessidades de materializar o que é o dom dela. Então vamos fazer uma viagem aqui, de como esses meus dons começaram a se materializar na energia do prazer, no dom da minha alma. Aqui está o livro. Comunique-se na energia do prazer e venha viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente. Esse livro ele foi escrito durante toda a minha jornada em momentos diferentes. Então, o primeiro capítulo, que fala quem é a Karine Bandeira, ele foi escrito durante esses últimos 6 anos. Então, sempre que eu vivenciava, novos aprendizados profundos da relação humana e espiritual, das mentiras e das verdades, de tudo aquilo que eu aprendia na minha experiência prática, nos cursos, nas leituras integradas, nos filmes, nos sonhos, Deus me levava a começar a digitar. Mas até então eu não sabia que ia ser um livro, sabia que eu precisava materializar, que aquilo um dia ia ser útil para mim. E assim foi escrito o capítulo 1, durante os 6 anos. O capítulo 10 é o capítulo da sabedoria do inconsciente. Ele foi escrito também durante toda essa jornada, mas de uma forma diferente, que é a linguagem espiritual. Todas as minhas vivências do plano espiritual e sono consciente, eu era acordada de madrugada, sabe, naquele sono bom, gostoso, que você não tem coragem nem de abrir o olho? Pois é, nessa rodinha aí, eu era chamada para materializar todas as informações que eu estava recebendo do plano espiritual. E o capítulo 2 ao capítulo 9, ele foi um momento de conexão minha com a natureza, com Deus, numa casa de praia, na Barra de Santo Antônio, que é uma praia aqui de Alagoas, na casa de uma amiga, onde só estava eu, a casa, a natureza e o mar logo no quintal. Só que para isso, o que é que aconteceu? A intuição vinha dizendo que era hora de eu parar e escrever o livro, mas eu não obedecia. Num dos dias que eu fui tomar sol no meu quintal, que eu me alimento do sol, que me reintegra e conecta, começou a minha intuição de escrever vários temas. Na época, a gente estava para preparar material para o Facebook. Então, eu entendi que eram os temas para eu fazer de post para o Facebook. E assim eu guardei os 10 temas. Até que passou o tempo, levei uma queda no banheiro, tomando banho, porque subiu uma tal de uma barata na minha perna, eu fui me livrar dela e caí. Do que eu caí, coloquei a mão na parede para não meter a cabeça, esses meus 3 dedos viraram. Eu digo, pronto, quebrei os dedos agora. Só que na ocasião eu estava trabalhando só com massagem. Eu já comecei a rir, eu digo, ok, já entendi. Já não vou poder trabalhar, é hora de
fazer o livro, porque eu vou conseguir digitar com todos os outros. E assim foi. Fui para a casa da minha amiga. No primeiro dia foi todo um processo de limpeza energética. E nos dias seguintes eu passei 7 dias sozinha, recebendo toda a canalização do que é o livro. Então o livro tem a assinatura Essência Karine Bandeira. Por quê? Porque não é a Karine humana nas suas capacidades que partilhou o conteúdo desse livro. Tinha capítulo de livro que eu dizia assim: Deus, com o conhecimento humano que eu tenho, eu só escrevo 2 páginas. Eu não sei o que é que tem para colocar aqui. Pois bem, desse capítulo que eu achava que só escrevia 2 páginas, foram para 16 páginas. Ou seja, não sou eu. Então eu não posso assumir algo como a Karine criou, a Karine inventou, a Karine fez. Não. A Karine obedeceu as verdades e revelações da alma dela, de Deus, que é a minha referência. Porque assim eu sempre o conheci. Então por isso eu sempre falo para você, coloque o nome da sua crença pessoal, tá? Ser espiritual, essência, energia cósmica, isso não vai mudar a essência do que você é, dos seus sentimentos. Até você sendo cético, você vai ter as mesmas experiências, só vai dar o nome e a nomenclatura que tem um significado para você. E tá tudo bem, certo? Nós somos o que somos, não as nomenclaturas, até porque vai chegar momentos que você vai ter experiências com essa verdade do teu interior, da tua alma, da tua essência, que você não vai encontrar palavras, vocabulários aqui no plano físico para traduzir o que você está vivenciando. Então, a nomenclatura das palavras não é o mais importante. O que é que a gente está partilhando aqui? Comunicação é energia. E ela acontece no silêncio e sem palavras. Então, a nomenclatura que você vai usar para dar nome ao que você está encontrando dentro de você, Deus, a essência, a alma, ser espiritual, consciência suprema, consciência cósmica, o importante é que ela tenha um significado real e profundo para você. Ok? Então, saindo do livro, depois que ele materializou, qual foi a outra necessidade da minha alma? Começar a escrever, a desenhar. Nunca desenhei na vida. Eu tenho um único desenho que eu fiz a vida inteira. Eu vou pedir para a Milane colocar na edição do livro. O meu único desenho foi a vida inteira. Nunca tive chamado para desenhar nada disso. Só que chegou no momento da minha jornada que eu tinha necessidade de desenhar. E assim comecei. Peguei um papel, ofício ou sulfite, dependendo de onde você esteja, e comecei a desenhar, a seguir o que vinha de intuição, de movimento. Só que até então, para mim, era só um movimento de desenho. Eu estava atendendo um cliente, já com a massagem, com a consultoria, e ele tinha uma dificuldade muito grande de acessar os sentimentos dele. Não conseguia, ele dizia, eu não sei nem o que é sentimento, eu não consigo. E aí eu comecei a falar com ele sobre dons, né? De a gente estimular os dons, como é importante. Ele tem o dom da música, mas não exercitava. E aí peguei os 4 primeiros desenhos que eu tinha feito. No que eu mostrei os desenhos para ele, ele começou a chorar copiosamente. Ele olhava para mim e dizia, eu não estou entendendo o que é isso. E ali eu já tinha entendido. Era uma comunicação silenciosa com a alma dele. A alma dele se reconhecendo na verdade dela, com saudade daquilo que ela estava vendo na energia do prazer. E aí teve uma outra experiência que foi mais profunda ainda, que eu fui atender uma pessoa em domicílio, juntando a fono e a trabalho energético com a massagem quântica, e a pessoa tinha uma doença, né, neurológica degenerativa e que chorava muito e não escutava e não aceitava ser cuidada por ninguém. Eu sei que eu passei 1 hora de relógio, mas 1 hora de relógio, usando todos os argumentos com palavras para que ela aceitasse o trabalho energético. Resolveu? Negativo. Levei uma pastinha dessa e, sem falar nada, comecei a mostrar os desenhos. O resultado é que no final, no último desenho que eu fechei, eu disse, e aí, vamos fazer a massagem? Então, bora.
calma, serena, fizemos a massagem, ela já saiu outra. A partir dali a evolução dela foi outra. Aceitando ser cuidada, aceitando os tratamentos propostos. Era a que mais queria a vivência com a massagem. Chegou a viver desafios da gente ir para a praia, enfim. Eu comecei a ver que a minha alma tinha um dom natural de comunicação através dos desenhos. Ou seja, esses desenhos, eles têm uma informação de cura de alma. Que eu não entendo, nem preciso entender. Apenas obedeço e materializo cada um deles. Então aqui a gente tem um desenho desse que foi transformado numa imagem de uma camisa e que a minha cliente atual que tem esclerose lateral amiotrófica, pois é, esclerose lateral amiotrófica há 1 ano, a motricidade fina dela é capaz de colocar esses pingentezinhos, esses detalhezinhos com tanto prazer. A vida dela no dia a dia cotidiano tá normal. Ela diz, eu não estou doente. As deficiências que ela tem está na fala, principalmente um pouco na deglutição para alimentos mais sólidos que necessitam de maior mastigação, porque a língua está fraca. Quanto mais exercícios de fono eu coloco, ela piora na deglutição. Então ela tem um kit de exercício de fono de manutenção. E todo o tratamento dela é voltado para essa parte energética. Então, através de um dom meu, da minha alma, a gente está lapidando um dom da alma dela. Por exemplo, ela é costureira. Quando ela começou o tratamento aqui, ela disse, Karine, é só para seguir o meu coração, né? Eu disse, só para seguir meu coração? Tá bom. E assim ela começou a fazer um monte de desafio, do tipo, viajar para o interior para ir visitar a família, onde ninguém queria, o marido não queria, ela disse, eu vou sozinha. Pegou o telefone, chamou o rapaz do táxi e foi-se embora e passou 15 dias lá, sem queixa nenhuma. E quando chegou em casa, chegou e disse, não quero costurar mais não. As filhas estavam com tecido para a mãe costurar e tinham que respeitar a vontade dela. E dizer, Karine, ela não quer costurar mais não, deixa ela. Se é um movimento dela, deixa ela. E ela estava tendo muitas dores nas costas durante a vida toda sendo costureira. E detalhe, ela disse que nunca fez um curso de autocostura. E aí quando chegou no movimento aqui, que ela está atualmente, né? A intuição me guiou, para ela atingir novos níveis de cura, ela precisa agora lapidar o dom dela. Então eu dei a ela a tarefa de começar a trabalhar com criatividade, deixar o que viesse materializar. Então foi quando ela disse, eu faço bijuteria de crochê, eu faço ponto cruz, eu faço bordado, eu faço isso. Eu digo, ok, vá-se embora. E faça com as cores do arco-íris, que é a energia desse trabalho. Recebo um vídeo, ela desenhando o arco-íris para não esquecer as cores. Ok. Quando eu chego, que dou as camisas, que estava tudo apagadinha, com a intuição disso, olha, dá ela, para ela dar vida com criatividade, que ela seja livre para fazer o que ela quiser. Ok. Quando eu dei para ela, o olho dela brilhava. Eu cheguei a me arrepiar inteira. Quando eu perguntei, como é que tu está se sentindo? Ela, tô feliz. E aí ela começou a bordar e a filha dela disse, mãe, cuidado com a coluna, não vai lhe incomodar não, mas a senhora parar um pouquinho. Aí ela olhou para a filha e disse, mas isso daqui não vai atrapalhar a minha coluna, não vai doer a minha coluna. Porque ela tem uma pureza de consciência de que tudo aquilo que ela faz de um prazer só tem trazido cura para ela. E detalhe, eu tenho essa formação todinha, né? Doutora. Ela não tem escolaridade. Analfabeta. Ou seja, Deus está trazendo um dom da minha alma que é simples e acessível, porque não usa esta capacidade de inteligência. Apesar que quem é da área, né, buscador da essência, sabe que o conteúdo que está aqui por trás é muito complexo. E conteúdos estes, alguns deles, que trabalham na inteligência espiritual, que é isso que a gente está partilhando com você, que só pode ser compreendido se for primeiro vivenciado na prática. Se você não vivenciar na prática, você não tem como entender o que está escrito. Fica a teoria, abstrato. E a inteligência espiritual, ela é prática vivencial. Você tem que aprender aqui, para depois a teoria, quando chegar, nossa, minha vida está escrito, olha, alguém já escreveu isso. Foi assim.
E é assim que acontecem as leituras na minha jornada. Então, eu primeiro aprendo na porrada, e depois Deus traz um livro que faz o quê? A integração humano-espiritual, aquilo que eu aprendi na minha jornada espiritualmente, com aquilo que já foi registrado humanamente, de como esse aprendizado acontece, do que é o significado de tudo isso. Então, depois do livro, vieram os desenhos. Durante esse processo, falei já da massagem, né? Durante esse processo, chegou um momento que a intuição mandou preparar esse quarto inteiro com a energia do projeto, ou seja, pegar os desenhos, as vivências espirituais que eu tive e transformar numa imagem 3D. Detalhe, eu nunca fui nada de donos manuais para esse negócio, não. Eu fazia decoração de aniversário quando era nova, mas não para fazer os detalhes das decorações que vocês estão vendo aqui. Não fui sozinha, tive a ajuda da Milane e de uma outra amiga, né, que colocou o dom da visão dela na harmonização aqui. Então, a gente fez toda a decoração. Chegou no momento que a intuição começou a guiar, porque tem muitas pessoas que não conseguem ler o livro. O livro é uma jornada de cura interior muito profunda. Ele tem a linguagem humana, mas ele tem a linguagem espiritual. Enquanto se faz a leitura conectada, seguindo a metodologia proposta, a alma está fazendo uma jornada paralela de integração humana-espiritual. Só que comecei a perceber que alguns começavam, não terminavam, não tinham concentração. E aí a intuição disse, olha, vamos fazer 2 CDs, práticas vivenciais na linguagem espiritual e na linguagem humana, de como funciona, o que é e como funciona viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente. E assim passei a gravar os áudios, tudo aprendendo sozinha, com a minha amiga Milane, ajudando nos bastidores, fazendo a edição de tudo. Então comecei a vender. Mas quando se vende sem uma conexão de contexto, algumas pessoas conseguiram ter sua conexão, outras não deram tantos frutos, pelo menos que chegassem até a mim. Porém, aqueles que já estavam na jornada ou que estavam para começar, ao escutar o CD1, que é da linguagem espiritual, chegava com outro padrão de energia aqui e levava a uma conexão mais profunda. Tem uma cliente que ela estava no processo de depressão, fazendo acompanhamento com os profissionais responsáveis, só que ela vivia chorando e achava que era cansaço físico. Desde o dia que ela fez a vivência aqui, começou a escutar os CDs, ela não tem mais chorado. E ela disse, cara, sabe qual é a sensação? Isso é realmente o que eu acredito, que é que eu sou, é a minha verdade. Só que ela está falando uma verdade de alma, numa linguagem que só a alma entende. Então, se você for querer escutar esse CD com a sua mente, você não vai entender. Para entender esse CD, você tem que estar nos 5 sentidos, na respiração, observando os seus sentimentos. A partir daí, você pode compreender o que a tua alma, Deus, a tua essência vai te guiar. Bom, esse CD eles têm para vendas e coloquei uma parte deles na playlist dentro aqui do canal. Então, tem o CD1 e o CD2. Não estão completos, mas já tem muita coisa lá que você pode visitar. O que mais de dons? Bom, você viu que eu não sou cantora e nem sou instrumentista, percussionista. Mas chegou um momento que mais uma vez a minha alma começou a ter a necessidade de cantar durante as vivências e de tocar. Certa vez eu ouvi que nós somos uma nota musical e que o universo é uma nota musical, e que quando a gente está vibrando em harmonia nessa frequência musical, é que a gente está na totalidade com o cosmos, né? Com Deus, com o universo. Então, hoje, eu não toco, mas quando a minha alma me inspira, saem sons que trazem harmonia para aquilo que eu estou vivendo de sentimento e partilhando. Por exemplo,
Hoje eu ia cantar, sabe que música? Para iniciar esse vídeo? Eu tenho a força, sou invencível. Vamos, amigos, unidos venceremos da semente do mal. Lalaia, 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 lalaia. Lalaia, lalaia, lalaia. Rime. Lalaia, lalaia, lalaia. Lalaia, lalaia, lalaia. Xirra. Pois é, tentei gravar com essa música. Ai, minha amiga Milana, do lado desse carro. Não tem alegria, não tem prazer, você não está sorrindo. Isso porque não era a música que eu deveria começar. Porque na hora que eu fui começar a tocar aqui, a primeira música que veio foi a que eu cantei. Acredite, é hora de vencer. Então assim, até o toque do que eu toquei do He-Man agora foi diferente da primeira batida quando eu tentei tocar. Ou seja, eu preciso estar totalmente conectada com o meu sentimento, com a minha intuição, com a minha verdade, para que ela se expresse aqui para você. Então, hoje, gravar esse vídeo é uma sensação de liberdade para mim, para minha alma, para ela compartilhar sem nenhuma intenção de ser aprovada, de que você concorde, simplesmente pelo simples fato de que isso me dá prazer e sentido para a minha existência. Porque se só uma vida do outro lado aí conseguir encontrar sua verdade de alma e ser feliz, encontrar sua saúde perfeita, cumprir a sua missão de compartilhar como encontrou essa verdade, para mim já valeu a pena. Isso pode ser uma pessoa que está sofrendo com o alcoolismo, com drogas, com a prostituição como uma fonte de renda para conseguir sustentar a sua família porque não consegue ver outra possibilidade. Pode ser um cientista, um empresário, uma dona de casa, um gari. A profissão é o que menos importa. O que mais importa é qual é a dor que você está vivendo agora. A vida tem um sentido para você ou você acha que é só para trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, dar o sustento da família? Prazer, lazer, felicidade é algo que não está no teu dicionário. Não se sente merecedor, acha que nessa vida não veio para isso. O que é que você está passando agora? Então, se esses vídeos que eu estou partilhando com toda a verdade da minha alma tocar a sua vida, para mim já valeu. Porque eu não vou agradar a todo mundo. E nem quero. E nem estou aqui para agradar. Eu estou para compartilhar o que eu aprendi para encontrar a minha felicidade, a minha saúde perfeita e a minha realização humana espiritual. Lembra que eu falei aqui que eu acabei de citar o exemplo de um drogado? Durante a minha jornada, quando eu ainda estava em São Paulo, que eu comecei a dar palestras motivacionais, que foi num ambiente escolar, que estavam os alunos lidando com drogas, e a minha amiga disse, vai lá, faz uma palestra, traz a tua vida como uma inspiração para esses meninos. Isso que música queima no sangue, né? Pois é. Foi isso que eu senti, felicidade queimando em mim. Eu disse, meu Deus, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Quando eu cheguei em Maceió, tive a oportunidade de fazer essa mesma palestra com o tema Nunca Desista dos Seus Sonhos, que era uma palestra que trazia toda a minha jornada de conquistas baseada na fé, porque em todo tempo era foco, disciplina e fé. É o meu tripé de estar aqui e conquistar todos esses aprendizados. E além das minhas experiências pessoais, de prática de conquistas, de fé, tinha algumas passagens do livro do Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos. O fato é que quando eu ministrei essas palestras,
nestes centros de reabilitação de dependentes químicos, o sentimento de amor, de completude, de compaixão e de sentir o quanto essas pessoas que estão buscando a sua cura de um vício que foi uma busca, em alguns deles até de felicidade, ou de sair do sofrimento, ou de fazer parte de um grupo. O que eu via lá neles e o que eu sentia era muito amor. Todos eles davam como depoimento de querer sair dali e dar orgulho aos pais, à esposa, aos filhos, de querer ser uma pessoa nova. Alguns anunciavam seus compromissos de querer assumir uma vida para com Deus. Então aquilo me realizava. Então cada vez que eu vivenciava o dom da partilha da minha verdade, é que eu encontrava cada vez mais a felicidade. Felicidade essa que eu não encontrava nas palestras dentro da fonoaudiologia. Em congresso nacional, como palestrante convidada, eu não sentia felicidade. Recebi elogio das grandes referências da fonoaudiologia. Era mesmo que enfiar uma faca no meu coração e rodar. Mas a minha última palestra, uma das últimas, a penúltima, que foi em Curitiba, um congresso brasileiro, eu fui falar sobre a adesão dos pacientes ao tratamento da fonoterapia. E essa foi uma palestra que foi totalmente guiada pela intuição. Eu me ajoelhei e digo, Deus, sozinho eu não me capacita aqui, que sozinho eu não consigo. E aí dentro dessa palestra eu já comecei a colocar coeficiente espiritual, motivação interna, colocar toda a minha verdade daquilo que eu acredito que faz com que o paciente faça a adesão ao tratamento. E daí vinham minhas experiências. Lembra, se você assistiu o vídeo que eu conto da minha jornada, né, acadêmica, eu falo que eu trabalhava motivacional com os pacientes oncológicos. Imagina uma pessoa sem língua, que não vai mais beijar, que não vai comer carne e que agora precisa lutar para viver e ter uma motivação de fazer os exercícios de fono para poder a comida não ir para o pulmão e ele não ter uma pneumonia. A vida dele está um caos de sofrimento, de ter que mudar os sentidos, né, o sentido da vida, até da profissão, dependendo de qual é a profissão. E eram essas experiências de eu vou dar a ele o que eu gostaria de receber, alegria. Me conectar, precisar me conectar, encontrar algo que desse uma motivação e um sentido para ele. Então nessa palestra que eu fiz, eu coloquei todos esses princípios, coeficiente espiritual, e fui sendo guiada pela intuição. O fato é que foi a primeira palestra que eu de fato me senti feliz porque estava vivendo a minha verdade. E no final tinha várias fonoaudiólogas de renome na plateia que vieram me elogiar, me parabenizar, e algumas delas disseram, nossa Karine, você trouxe um tema muito importante, motivação. Eu estou em crise com a fonoaudiologia e não sei o que é que me move todo dia a ir trabalhar, até mesmo qual o sentido, qual a motivação pela minha vida. Então ali aquilo me tocou, disse, opa, a minha mensagem no meio da fonoaudiologia é outra. Não é a ciência que todas elas estudam, porque a ciência está disponível a todos. Mas o que eu tenho de diferencial está em algo que vem da minha alma, da minha verdade, da minha essência. Então, além de escrever um livro, que ele tem energia de cura para quem o fizer, conectado no presente, guiado pelos sentimentos, lembrando, a cura é a alma que executa. A gente aqui no humano só precisa obedecer a tudo que ela vai guiar através da intuição. Então a gente precisa aprender a como alimentar o nosso campo energético com prazer para que ela faça essa jornada. E assim a gente possa progredir nessa evolução. E aí a gente vai cada dia mais caminhando, caminhando, caminhando e aprendendo novas conquistas. Certo? Então, o livro tem energia de cura da minha alma. Os desenhos têm energia de cura
da minha alma. Os CDs têm energia de cura da minha alma. A massagem tem doação de energia de cura da minha alma. Os desenhos, os objetos que a gente pretende colocar, né, a energia dos desenhos de camisa, copo, tem a energia de cura, de trazer a gente para o presente, uma comunicação da minha alma. O cantar e o tocar é um dom da minha alma. Se você me tirar daqui, me colocar para tocar em outro momento que eu não esteja integrado e conectado, você vai dizer, pelo amor de Jesus Cristo, para. Você é totalmente destoada. Quando eu tinha uns 18 anos, fui entrar numa banda carismática, que eu fui reprovada porque eu não tinha melodia na voz para me integrar na banda. Cantei em coral quando era da católica, mas nunca me vi com dom de voz, de canto. E aqui eu canto na hora que estou conectada e me surpreendo com a harmonia, a qualidade, né? Eu não sou cantora, mas a minha alma canta para se conectar. Sou palestrante motivacional, que era o que veio dessa época, só que agora vivencial. Então, as palestras agora têm uma nova conotação, a colocação de todo esse aprendizado de que comunicação é energia, onde eu vou estar me conectando com a plateia presente. E nisso, pode ter certeza que a gente vai rir, vai brincar um bocado. Então, os dons eles vão surgindo. Atualmente, eu estou na fase de lapidação do dom de liderança para lapidação do dom das almas que estão comigo. Então, no momento, tem umas 4 ou 5 pessoas que estão na jornada comigo que já estão recebendo seus desafios de lapidação de dons, onde a minha alma me dá o caminho, aqui ele tocou com prazer, dá o desafio para ele aqui. Lembra que eu falei que essa transição foi através de quê? De desafios. Mas os desafios sempre estavam aliados a quê? A prazer e realização. Então, esse é mais uma observação que você tem que fazer na sua vida. O que é que está acontecendo na minha vida que eu estou em transição e sempre tem prazer e realização? Então, esse é mais um dom da minha alma. O outro dom é que está aqui, partilhando com todo o meu aprendizado. E vou aprender muito mais à medida que você fizer a sua jornada. Que você aprender como é que isso tudo funciona na tua existência. E os teus novos aprendizados que vai contribuir na minha jornada. Você já ouviu dizer que nós somos uma teia universal? Pois é. Como é que funciona? O meu dom te contribui na tua jornada. O teu dom vai contribuir na minha jornada. O nosso dom vai contribuir na jornada de um outro terceiro. Esse terceiro vai contribuir na nossa vida. E assim a gente vai fazendo essa lapidação, né, de conexão, que está tudo em harmonia. Perfeito com as imperfeições, imperfeito com as perfeições. Assim somos, assim é, e tudo tem um propósito. Então, a partir de hoje, quando os desafios chegarem para você, se conecta nos 5 sentidos, que é que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, de gosto e sensações no corpo. Como é que está a minha respiração? Lenta, suave e profunda na barriga? Nada por acaso. Se isso está acontecendo aqui é porque eu tenho algo para aprender. O que é que eu tenho que aprender que eu não aprendi ainda? E se esse desafio que está acontecendo é o mesmo que se repete, nego, tá na hora de aprender para passar de lição. Certo? Na vida nada é por acaso. A gente veio aqui para cumprir o quê? Nosso dom de alma. E aí eu vou entrar num ponto que é chave no meu aprendizado. Todo esse processo que eu partilhei para vocês até agora, e principalmente no vídeo que eu falei sobre autoconhecimento, onde primeiro eu descobri que eu tinha dores e feridas na minha infância, de 0 a 15 anos, primeira, segunda, terceira infância.
Depois eu descobri que eu tinha dores na minha entrada terrena, ou seja, da minha alma no corpo físico. Depois eu aprendi que eu tinha bloqueios que vêm da minha ancestralidade, ou seja, de pai, avô, bisavô. Até que chegou no ponto de descobrir que a minha alma sabota a existência dela devido a dores e traumas e feridas de outras vidas. Pois é, eu também não acreditava em outras vidas. Eu fui católica e evangélica, então para acreditar em outras vidas é um negócio complicado. Então chegou num ponto da minha vida que eu comecei a perguntar a Deus: Deus, existe vida após a morte? Existe vida em outras vidas? Se existe, me ensina no canal que eu te conheça. E assim eu comecei a ter as minhas vivências em sono consciente, nessas experiências de outras vidas e vida após a morte, onde eu quero que você entenda o seguinte: você não precisa acreditar. Siga com o que você tem. Se você em algum momento tiver dúvidas como eu tive, pergunte a tua alma, a tua essência, a Deus, e encontre as suas respostas. Aqui eu estou partilhando o que para mim é a chave de tudo isso aqui que eu partilhei para você. Então, a minha alma, ela viveu dons espirituais em outras existências e matou muita gente. Eu tive uma vivência em sono consciente no qual ela mandava matar muitos servos de Deus. A vivência foi tão intensa que eu saí e voltei para o plano físico dizendo: não, eu não aguento isso. E tiveram outras vivências no quais a minha alma fez uso para o sofrimento, para o mal, com os dons espirituais. Em outras vidas, ela também teve dons espirituais, mas que usou para o caminho da luz, ou seja, para o caminho de Deus, de trazer as pessoas para Deus. Só que nessas existências, ou ela foi humilhada, rejeitada, agredida, vista de uma forma de forma distorcida, na verdade, dela, né? Não aceita pela sociedade, ou ela servia à humanidade, a humanidade não conseguia ver isso, a frustrava. O fato é que essas feridas de vidas anteriores fazia com que a minha alma não quisesse assumir os dons espirituais nessa existência. Porque até hoje assumir dons espirituais não é algo simples e fácil, porque a gente não escuta ninguém falando isso. Até mesmo no meio do autoconhecimento por onde eu andei, eu não escuto alguém dizendo: olha, desenvolve o teu dom espiritual, que ele é o cerne da tua felicidade, da tua cura, de quem você é, ou dizendo como desenvolvê-lo. Eu já escutei situações dizendo assim: ah, você não tem uma formação para usar isso, então não serve. E o que Deus está me ensinando é que Ele me fez cientista humano para me tornar cientista da alma. Então aqui existe uma fusão de tudo aquilo que eu aprendi no humano, tudo aquilo que eu aprendi no espiritual, condensado no livro. Então o livro é o meu novo doutorado humano espiritual. Então, alguns cursos, principalmente o Enneagrama, é o que chegou mais perto para mim de falar dessa questão de que você tem um dom espiritual. Você traz uma mensagem código do plano espiritual e viver essa tua verdade é aquilo que você é e veio fazer aqui. Isso no Enneagrama, no nível mais profundo, que foram os cursos que eu fiz lá em São Paulo. O que não quer dizer que as pessoas que estão no autoconhecimento não sabem que isso existe. Existe, né? Existe muito servo de Deus trabalhando com o seu dom de alma. Existe muita gente buscando. O que eu estou dizendo aqui é, não é, mesmo no ambiente, algo que seja valorizado. Como, olha, quer ser feliz, quer ter a sua saúde perfeita, quer encontrar a tua realização humana e espiritual. Então, começa a perguntar à tua alma, ao teu ser espiritual, à tua essência, à tua intuição, qual é o teu dom? Qual é a tua missão? Um ensinamento do plano espiritual de Deus é que o seguinte: tudo aquilo que a gente está sofrendo aqui no plano físico e que a gente encontra o caminho de
cura através, né, de todo esse sofrimento que a gente passou, a fusão disso tudo é onde está a mensagem em código daquilo que a gente veio trazer de cura. Pois é. Eu acabei de falar para vocês como a comunicação energética me trouxe todo esse caminho de cura, onde primeiro eu passei por toda a jornada de sofrimento para encontrar que aquilo não era a minha verdade, mesmo tendo todas as motivações para ser feliz. E encontrar a minha verdade de alma, onde está a minha energia de cura pessoal, isso me curou. E tem sido reproduzida a metodologia na vida de muitos, para que a alma delas faça seu processo de cura. Então, eu acabei de falar aqui do exemplo da minha paciente, da minha cliente, que tem esclerose lateral amiotrófica. Analfabeta, chegou aqui com depressão, acúmulo de doenças, e depois do tratamento é a mulher mais feliz do mundo. Eu vou fazer um vídeo só sobre os meus aprendizados com a jornada dela. Ela e a família dela já me autorizou bagagem de imagens para representar falando sobre ela. Com toda a pureza dela, um código mensagem de cura. Quantos não estão passando pela doença que ela tem? Ela tem um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, mas ela não vive a manifestação no corpo físico e cada dia ela está melhor na fala dela. Onde a filha diz, olha, quando ela está bem, ela fala melhor. E ela, a própria cliente, diz, olha, quando eu estou nervosa não sai nada. Então isso tudo para dizer o quê? A física quântica diz que nós somos energia, somos iguais e somos um. A comunicação energética segue esse princípio de que comunicação é energia, que a gente se comunica com a gente mesmo de forma energética e inconsciente, no sofrimento ou no prazer, que é consciente no prazer. A gente se comunica com o outro, seja lá quem for o outro, pai, mãe, filho, namorado, trabalho, com energia do sofrimento ou prazer. E a gente se comunica com o universo, com o sofrimento ou com o prazer, energeticamente. E aqui, nesse contexto de dons espirituais, que é a essência de tudo, eu estou dizendo que a minha alma sabotou essa existência para não assumir os dons de curas, porque ela já sofreu muito em outras vidas. E acredito que nessa vidinha, nessa jornada aqui, eu também não sou aceita, sou rejeitada, sou vista com outros olhos, mas eu não vim para agradar o que o outro pensa. Eu vim para encontrar a minha felicidade. Então, seguindo toda a teoria da física quântica, que somos energia, somos iguais, somos um. Então, o que é que o projeto me ensina? Que a sua alma, que a alma da humanidade que está aqui presente, está vivendo o mesmo processo de dor e sabotagem. A gente viveu outras vidas, sofreu muito com os dons e tem medo de usar os dons nessa vida, porque a gente vai sofrer com isso. Você já assistiu o filme X-Men? Os Mutantes? Pois é, os dons espirituais são dons de mutantes. Somos diferentes? Não, somos iguais. E Deus me fez ser portadora de uma palavra, de uma mensagem, do qual eu venho na simplicidade. Eu moro num bairro de periferia de Maceió. Eu não sou rica, pelo contrário, se você for ver a conta bancária, tá lá. O mínimo para pagar sua semana, e olhe lá. E olhe lá. Mas eu estou com cara de quem é infeliz, de quem não é realizada, porque a minha felicidade não depende do dinheiro. Eu precisei aprender o valor da vida com um significado maior e mais profundo, para aprender a valorizar que a matéria ela tem o seu valor sim. Antes eu rejeitava o dinheiro, prosperidade, sucesso, fama, o que viesse do humano. Se eu estou aqui me expondo durante esses vídeos para você, significa que eu já estou aberta para receber o que o universo tem para mim no plano físico, como significado de prosperidade, né, de abundância, porque a prosperidade e a abundância espiritual eu já vivo no meu dia a dia, no meu silêncio, no meu interior, algo que dinheiro nenhum no mundo tem para pagar. Tenho certeza que pessoas com milhões de dinheiro
dinheiro, de fortuna, daria qualquer coisa para ter a paz de espírito que hoje eu vivo. A entrega de que nada é por acaso, que está tudo pronto, é só seguir o fluxo. E o fluxo é o universo nos guiando onde está a nossa verdade. Esteja no presente, siga aquilo que te dá prazer e realização e você vai ser feliz todos os dias. A felicidade não é um local que você vai chegar, algo que você vai conquistar. A felicidade é você estar em paz com você mesmo, é um estado de espírito, é um estado vibracional e ele muda a depender da verdade do que você está vivenciando. Então eu já tive vivências de sensações vibracionais de felicidade que eu não tenho como descrever para você o que é isso. Só você vivendo na tua prática. Então, busca a verdade da tua essência, da tua alma. Qual é o dom, a mensagem código que você veio trazer? Já exemplifiquei, não precisa ter doutorado, faculdade, precisa ser humano. Precisa estar vivo. Precisa fazer uma jornada interna. Tudo lhe será guiado e revelado. Então a foto aqui do meu ser, da minha essência, ela me guiou. Foi eu que fiz não, viu? Esse daqui é um amigo que tem um dom sensacional que fez a fusão da energia que a minha alma me guiava. Que é a energia da feiticeira que se comunica no silêncio. Da energia da mulher tigresa. E do avatar, da mulher guerreira. E assim foi criado o avatar, né, da Karine Bandeira, da essência da Karine. Ela livre para voar e viver a verdade dela. Que é o que eu estou sentindo nessa experiência aqui. Estou sendo livre para ser verdadeira, para compartilhar o que eu aprendi. Se isso vai impactar a tua vida, se você chegou nesse vídeo até esse momento, tenha certeza que a sua alma está se reconhecendo na verdade de quem ela é. Não porque acredita que eu estou falando, mas porque aquilo que você é está vibrando na mesma frequência energética, se reconhecendo, dizendo, opa! Ela está falando comigo, ela sabe que eu existo. Porque eu só posso viver daquilo que eu tenho autoridade vivencial. Então eu só posso servir a tua alma se primeiro conhecer a minha. Eu só posso saber que existe uma comunicação energética que é silenciosa se primeiro aprender a ouvir a minha essência, a minha alma. Eu só posso falar de dons espirituais se eu tiver passado pelos dois estágios. Do sonho humano de chegar no doutorado, de ser palestrante, de conquistar a fama e sucesso, não ser realizada e hoje ser desconhecida e ser totalmente feliz e realizada. Eu chego para minha mãe e cutuco ela no carro, mãe, eu estou tão feliz com tudo que eu estou testemunhando. Então por que a gente está aqui nesses desenhos animados? A sua alma se reconhece na verdade dela nos desenhos da infância, na pureza da infância. Ontem atendi um rapaz que ele falava de um Dragon Ball Z, era um filme que ele adorava na infância. Digo, então vai lá assistir, me diz quem é o personagem e o que é que você sente dele. O que é que ele te conecta? E aí ele começou a dizer, ele é um guerreiro que assume os desafios, nunca desiste, sempre supera, está sempre ajudando as pessoas e tem uma conexão entre dois mundos e vários mundos e que ele ajuda e tem a ajuda de outras pessoas com ele. Quem é que estava falando ali? A alma dele se revelando. Ele disse, olha, quando eu vou assistir o filme eu me arrepio todinho. Vixe, parece que eu estou lá na minha infância vivendo o filme, a empolgação, a felicidade. A alma dele está se reconhecendo na verdade dela. Só que ele, enquanto humano, ainda não a conhece. E aí, para fazer essa jornada de ele reconhecer, a gente já está entrando na lapidação do dom dele. Ele gosta de trabalhar com som, quando ele escutou o CD, ele já falou, olha, tem como melhorar a qualidade disso ou aquilo. Eu digo, opa, isso é prazeroso para ele. Então, o livro ele já foi gravado na parte de áudio, uma parte, falta outra, e ele vai estar trabalhando em cima desses áudios, porque ele primeiro vai ouvir. E o ouvir dele conectado com a energia que está no livro vai guiar a cura da alma dele. E através disso, a alma dele vai trazer
segredos para como a gente vai fazer essa partilha do livro em áudio, para que a gente toque, se comunique com várias outras almas que estão em sofrimentos, inconscientes, para o despertar espiritual de almas, para viver essa existência presente, consciente, aqui e agora. Que assim seja a sua existência, integrada, humana e espiritual, vivendo o aqui e agora, fazendo a sua coxa de retalhos, até que ela esteja pronta, inteira, para você ser livre. Olha a minha borboletinha aqui, livre, feliz, simplesmente feliz, aqui e agora. Então, uma boa jornada para você. Tudo começa nos 5 sentidos, que é que eu estou vendo, ouvindo, sentindo o cheiro, gosto, sensações do corpo, onde está a minha respiração. Como é que eu estou me sentindo aqui e agora? O que eu gostaria de fazer que vai me deixar feliz? Não importa o que seja, obedece. Começa a ouvir o sentimento e obedecer. Presta atenção como você se sente ao obedecer e ao não obedecer. E essa é a tua escola. Venha ser um cientista da alma junto com a gente. Tá certo? Uma linda e prazerosa jornada para você. Que a tua alma possa te liderar livremente. Nos 5 sentidos, nos 4 corpos energéticos, físico, emocional, mental e espiritual. Que você seja um com ela. E que a felicidade que vai emanar dentro de você possa reverberar por onde você passar. Porque é isso que você é. E foi para isso que você veio, ser absolutamente feliz e deixar o seu legado para o mundo, para aqueles que vêm depois de você aprender com você. Tá certo? Então, Deus nos guie no amor e na sabedoria divina. Uma feliz jornada para você. Vamos ser livres. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela